Olá, eu sou o Rafael e estou trabalhando com Diego e Jaqueline para realizar o trabalho final da matéria de sistemas operacionais. Esse projeto se chama Pescaria no Gelo e seu intuito é demonstrar conceitos de sistemas operacionais através de uma aplicação prática e lúdica e bem simples também. Escolhemos esse projeto pois a ideia deles se provou simples e fácil de implementar, assim como a parte da implementação dos conceitos de sistemas operacionais de threads e semáforos, que foi bastante tranquilo também de fazer, de acordo com a implementação do jogo. Outro motivo também foi a homenagem que nós queríamos prestar para um jogo que nós três gostávamos bastante na infância, que era o próprio Clube Penguin, que não existe mais. Bom, pode ver, é um jogo bem simples, bem feito com alguns PNGs e tal, e pouca movimentação. Esse jogo foi feito com a biblioteca de Raylib, que é para facilitar a implementação da interface gráfica, deixando ela um pouco mais leve, mais simples, e para facilitar também o trabalho com C++. Bom, agora vamos dar uma descrição geral do jogo. Nós vamos trabalhar com 5 botões, sendo eles ESC para sair do jogo, W para subir a linha de pesca, S para descer a linha de pesca e um espaço para realizar a ação de pesca. Como assim? O jogo se baseia em alguns níveis de profundidade, sendo o -1 o -1 acima da superfície, na superfície, e os outros 3, sendo 0, 1 e 2, sendo abaixo da superfície, dentro da água. Você joga a linha. Quando o peixe estiver próximo dessa linha, você pressiona, a linha desce na vertical, os peixes se movem na horizontal, você pressiona no espaço, e esse peixe é capturado, se ele estiver próximo o suficiente da linha, da ponta da linha, ou seja, o anzol. A movimentação dos peixes é bem simples também, cada peixe possui uma thread que é responsável pela sua posição horizontal. Eles vão da esquerda para a direita e quando eles chegam no final da tela, no final da tela à direita, eles reiniciam o trajeto. A velocidade desses peixes pode variar de acordo com ao longo da partida, conforme a partida vai seguindo, dando uma ideia de progressão de dificuldade. Bom, como eu disse anteriormente, a captura desses peixes envolve uma lógica de colisão e sincronização, colisão com o anzol e a sincronização da tecla de espaço. Bom, outro conceito interessante para o funcionamento desse jogo é a condição de derrota e a mecânica de iscas. O jogador começa com um número limitado de iscas, limitado a 5, e a cada tentativa dele, independentemente do sucesso, essa isca é consumida. Quando as iscas chegam a 0 e não tem nenhum peixe sendo puxado no momento, o jogo acaba. Uma tela de game over vai aparecer e o número total de peixes vai aparecer na tela e vai aparecer uma informação com a última tecla a ser apresentada, né, que é o R, que vai reiniciar o jogo. Bom, basicamente o jogo a introdução do jogo é essa. Ele é um jogo bem simples, bem tranquilinho de aprender. Qualquer dúvida é só entrar no nosso README, que ele está bem explicado, tem fotos, vídeos do jogo, uma apresentação em vídeo dele. E é isso. Agora vamos seguir para uma apresentação um pouco mais técnica, partindo para o código do jogo, internamente dele. A sequência aqui na apresentação do trabalho, primeiro a gente vai passar aqui pela seção 3, que ela representa a nossa estrutura de arquivos escolhida para esse projeto. Primeiro a gente tem uma pasta que ela é dos assets, então vai ter todos os PNG que a gente vai utilizar como sprite na hora de executar o jogo na biblioteca do Raylib.
Em seguida, a gente vai ter a pasta include, que é para ter todos os header files, então a declaração das structs, das threads, etc. vai estar tudo lá. A pasta do source code, que é onde vai ter os arquivos C++, contendo a implementação do jogo em si. A pasta do Raylib Master, que é a biblioteca Raylib incluída localmente no projeto, para facilitar a execução. Então a gente importou e comitou ela aqui junto com o resto do projeto. E o arquivo do CMake, né, que é o makefile aí, para poder compilar o projeto com mais facilidade. E o README, que é esse arquivo aqui que a gente vem passando por cima durante a apresentação, que é a documentação do projeto, explicação técnica e o manual do usuário. Uma observação é que aqui no GitHub a gente tem pastas como o CMake Build Debug, mas elas foram geradas automaticamente pelo client e não fazem parte da estrutura do projeto, apesar de ajudarem na execução, certo? Então, passando aqui pelas duas estruturas de dados básicas que a gente tem, que é a do struct do peixe e a struct do estado do jogo em si. O peixe ele vai ser representado pela profundidade, a posição horizontal, a velocidade e o estado de captura. Enquanto a struct do jogo ela vai ter o vetor dos peixes, as threads, os mutex, o semáforo, o estado da linha, os contadores das informações do jogo, as texturas e a flag rodando. Chegando aqui para a parte central do nosso projeto, né, que é a aplicação dos conceitos vistos em aula, que a aplicação dos conceitos vistos em aula, a gente vai passar por todos eles e compreender como que os conhecimentos de sistemas operacionais ajudaram a construir um código moderno e mais eficiente e condizente com a realidade. Essa seção vai descrever, né, como que a gente usou thread, concorrência, mutex e semáforos e foram aplicados durante o desenvolvimento do jogo. Ok, para a primeira parte, o uso de threads. O jogo ele utiliza múltiplas threads reais, que a gente utiliza através da biblioteca de thread do C++, onde cada peixe é controlado por uma thread independente. Aí isso simula agentes autônomos executando em paralelo, garantindo um movimento contínuo e assíncrono e facilitando no controle individual de cada peixe. A justificativa de usar threads nos peixes é porque faz com que eles se movam de forma contínua sem bloquear a thread principal, que é da execução do jogo, mantém um comportamento independente dos demais, porque cada peixe tem uma velocidade, e não interfira com a captura ou a renderização. Então, esse aqui é o código onde a gente vai utilizar, que é a thread de movimento de um peixe. Então, aqui a gente define a thread, o nome dela é thread de movimento peixe, e ela recebe dois parâmetros. O ponteiro está do jogo, que dá acesso à estrutura como um todo, e o int index, que indica qual peixe essa thread controla, por exemplo, 0, 1 ou 2. A linha do while é o loop principal da thread, enquanto a flag no jogo rodando, ela for verdadeira, significa que o jogo ainda está ativo, então a thread continua executando. Logo em sequência, a gente vai abrir um bloco e vai criar a lock guard. Essa lock guard ela vai receber como parâmetro jogo mutex peixe, que é o mutex usado para proteger o vetor de peixes. No momento que essa linha é executada, o mutex ele é travado. Enquanto o lock guard existir, nenhuma outra thread consegue usar esse mutex. Quando o bloco terminar e o lock for destruído, o mutex é automaticamente destravado. Isso garante exclusão mútua, ou seja, só uma thread por vez mexe em cada peixe. Então, nessa linha aqui, a gente cria uma referência chamada P, e essa referência aponta para o peixe correspondente ao index dessa thread. Fica mais fácil de escrever e deixar claro que essa thread só mexe no peixe dela. Aqui na verificação do if, a gente confere se o peixe não está capturado. Se ele já foi pescado, ele não deve continuar se movendo sozinho. Então só atualiza o movimento quando o P capturado é falso. A linha em seguida atualiza a posição horizontal do peixe e a gente pega a velocidade dele e multiplica por 0,016, que é aproximadamente assim, o tempo de um frame a 60 atualizações por segundo, que é o que a gente define no arquivo de inicializar o jogo. Ou seja, isso que vai ajudar a fazer o peixe se mover de forma suave e constante para a direita. No if seguinte, a gente vai fazer
reaparecer ele do lado esquerdo quando ele sair da tela. Ou seja, se a posição X, né, passar de 850, que é a largura da tela, que é um pouco além da largura, a gente vai reposicionar o peixe antes da tela, ou seja, em uma largura do sprite. Assim ele entra de novo pela esquerda, dando a sensação de movimento contínuo. Então ele vai para um negativo. Por isso que tem o menos aqui. Por fim, a gente fecha as chaves para encerrar o bloco protegido pelo lock guard. E quando saímos desse bloco, o lock é destruído automaticamente e o mutex é liberado. Então a gente permite que outras threads acessem os peixes. Por fim, a gente faz a thread dormir através dessa linha, que a thread vai dormir por 16 milissegundos, ou seja, isso vai limitar a taxa de atualização para mais ou menos 60 vezes por segundo também, evitando que a thread consuma 100% da CPU e ajuda a manter uma animação mais suave. Então, assim, sintetizando, essa função ela vai rodar uma thread separada para cada peixe, que vai entrar num loop quando o jogo estiver ativo, usa o mutex para acessar os dados com segurança, atualiza a posição do peixe se ele não estiver capturado e faz uma pequena pausa a cada iteração. Assim a gente vai ter 3 peixes se movendo em paralelo, cada um com a sua própria thread, demonstrando o uso de concorrência no jogo, que é um conceito muito importante. Sobre o uso do mutex agora, com múltiplas threads acessando os mesmos dados, posição dos peixes, flag, velocidade, surgem problemas clássicos de concorrência. Então, condições de corrida, né, race conditions, leituras inconsistentes, os peixes capturados sendo alterados enquanto estão sendo exibidos na tela. Para evitar esses problemas, a gente utiliza o mutex para proteger as regiões críticas. Então, algumas regiões que a gente protegeu pelo mutex é a posição horizontal do peixe, o estado de captura, a velocidade, a leitura durante o render, a manipulação do peixe e a manipulação do peixe. Esse aqui é o mesmo código exibido em cima, né, mas aqui a gente só deu um destaque, eu não vou passar novamente por cima. Mas reforçando, o lock guard ele garante que somente uma thread por vez acesse os dados do peixe. Certo? Sobre o semáforo, o jogo utiliza um semáforo binário para controlar o acesso exclusivo à linha da pesca. A justificativa do uso do semáforo nesse caso aqui é porque ele garante que apenas um peixe possa ser capturado por vez, impede que o jogador pressione o espaço repetidamente e capture vários peixes simultâneos, não faz sentido, e impede que duas threads tentem manipular estado de captura ao mesmo tempo. Então, passando aqui pelo código da tentativa de captura, o primeiro if, a gente verifica se o jogador apertou a tecla espaço, que nem como mencionado na parte anterior, é o que faz ter a ação de pesca, e ao mesmo tempo se nenhum peixe já está sendo carregado na linha, ou seja, nenhum peixe foi pescado. A variável jogo.carregando peixe indica se já existe um peixe preso na vara, né? Se já tiver carregando um peixe, não tem por que tentar capturar outro. Então por isso que a gente só dá esse return aqui. E aí já começa a entrar o semáforo binário. Jogo.semáforo-linha representa a permissão para usar a linha de pesca. Então esse try acquire aí, ele tenta adquirir o semáforo sem bloquear. Se ele já estiver ocupado por outra captura, ele vai retornar falso. Se não conseguir adquirir o semáforo, eu dou um return, que é o que está aqui. E simplesmente não deixa essa tentativa de pesca prosseguir. Isso garante que não aconteçam duas capturas ao mesmo tempo. Na linha seguinte, depois que o semáforo foi adquirido com sucesso, a gente vai criar um lock guard no mutex peixes. Ou seja, a partir daqui, a gente tem meio que exclusividade lógica pelo semáforo e a exclusividade de memória pelo mutex. Então, para poder manipular os peixes em segurança. No for a seguir, a gente vai percorrer pelos 3 peixes. Então, para cada iteração, a gente cria uma referência P para jogo peixe I, né, para acessar determinado peixe do for, que vai representar o peixe que a gente vai estar testando, né. Depois a gente vai ter um if, e esse if ele vai fazer 2 testes ao mesmo tempo. Ele vai testar primeiro se o peixe está na mesma profundidade que a linha, ou seja, P profundidade é igual a profundidade de linha, e se a posição horizontal do peixe está próxima da linha. Então, isso aqui é em pixels e a gente definiu a menos de 30. E se essas duas condições forem verdadeiras, significa que o peixe está na frente do anzol no momento da tentativa de pesca, quando o usuário apertou a barra de espaço. Aí, se isso for verdade, a gente define P capturado como true,
que o jogo está carregando o peixe agora, né, na vara, e o index do peixe capturado a gente também salva. E chama um break para sair do for, porque já capturou um peixe. Depois a gente vai encerrar o for. E por fim a gente vai ter mais um if, que depois do last a gente vai verificar se não está carregando nenhum peixe, porque isso significa que nenhum peixe foi capturado, então não faz sentido segurar o semáforo. E aí a gente chama o release do semáforo. Para liberar o semáforo, ao fim da captura, esse trecho aqui agora, ele faz... Perdão. Esse trecho faz parte da lógica de subir o peixe capturado. Ou seja, quando a profundidade da linha é menos 1, significa que a vara voltou para a superfície, ou seja, ela está acima do gelo. Então, acima do gelo é menos 1, e aí são os 3 níveis de água, 0, 1 e 2. Então, indica que a vara voltou para a superfície, ou seja, o jogador terminou de puxar o peixe para cima. Então, quando isso acontece, quer dizer que a captura foi concluída, e o peixe foi contabilizado, e a linha está livre novamente. Então, por isso que a gente chama o release do semáforo novamente. A interação entre threads, mutex e semáforo, a sincronização entre todos esses conceitos, ela funciona mais ou menos assim. A thread do peixe vai movimentar os peixes continuamente, com o mutex. A thread principal calcula captura, game over, renderiza, etc. O semáforo impede múltiplas capturas simultâneas. O mutex garante consistência nos dados enquanto o peixe é manipulado. As threads são encerradas com segurança, usando a flag rodando. E essa estrutura toda, ela demonstra na prática diversos conceitos que a gente aprendeu durante a disciplina de sistemas operacionais, como exclusão mútua, controle de acesso concorrente, coordenação entre múltiplas threads, recursos compartilhados, sincronização com semáforo, paralelismo cooperativo, entre outros. Então, essa parte aqui foi a parte mais interessante de implementação, porque a gente conseguiu ver em prática mesmo como funcionam todos os conceitos, e especificamente falando aqui, na minha experiência, foi muito divertido. Só agora repassando o resto do código, a gente tem aqui a definição, né, do header file, então as informações que a gente destacou lá, profundidade, posição, direção, etc., no header do peixe. No header do jogo a gente também vai ter aqui... Opa. Ok. A definição aqui. Caramba, meu mouse parou de funcionar na setinha. Da thread dos peixes. Aqui, ó. Então a gente vai definir a thread dos peixes, o mutex, o semáforo da vara, os peixes em si, né? As informações da linha da vara, então a profundidade dela, a posição dela no eixo X, os contadores iniciais, né? Então a gente começa com 0 peixes pescados e 5 iscas, os estados, as texturas aqui para configurar a exibição das sprites no Raylib e as funções. O código aqui do peixe.cpp, que a gente já abordou ele, e o código do jogo em si, que são duas funções, que é inicializar jogo e atualizar. Primeiro a gente define todas as variáveis relevantes e bota o jogo como rodando true. Carrega todos os assets, as imagens das sprites, define a velocidade de cada peixe, então o peixe mais profundo ele vai ser mais rápido, inicializa as threads, muito importante, e finaliza a função de inicializar o jogo. Agora sobre atualizar, se o usuário apertou R, se o jogo acabou e o usuário apertou R, a gente vai reinicializar o jogo novamente, né? Aqui é sobre a movimentação da linha. Então, se você não está carregando um peixe, você pode mover para cima e para baixo. Então, aqui é só verificar para você não mover a vara out of bound, né, do projeto. E se você não está carregando um peixe, você só pode subir para cima. Aqui é a tentativa de pesca, então apertou espaço e você não está carregando um peixe, você tem mais iscas, você remove uma. Aí aqui a atuação do semáforo, que a gente comentou aqui também, sobre impedir a pesca, etc. E esse trecho aqui é para subir o peixe. Então, se você está carregando o peixe, quer dizer que você pescou. Então, enquanto se a profundidade for menos 1, ou seja, você chegou lá em cima, aí vai criar outro mutex também, atualiza a quantidade de peixe, define a posição que ele vai estar aqui quando ele for voltar, e acelera todos os peixes para poder subir a dificuldade do jogo também.
aí define o resto das variáveis, reseta as variáveis, né? Então não está mais carregando o peixe, e dá release no semáforo. Se a quantidade de iscas for 0 e você não está carregando nenhum peixe, o jogo acaba. E por fim, o código de execução em si, onde a gente inicializa a janela, define o target de FPS para 60, define a variável do jogo e inicializa o jogo em si. Aqui a gente deixa um while para executar o jogo, ele vai ser quebrado quando sair, e assim que o jogo é encerrado, a gente encerra as threads e fecha a janela. Enfim, esse foi a parte mais prática assim, de código do trabalho. Agora a gente vai passar para a terceira e última parte da nossa apresentação, onde a gente vai ver o render CPP com mais foco, ou seja, a gente vai passar pela implementação usando a biblioteca do Raylib, então bem bacana, e ver o jogo funcionando em si. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o arquivo render.cpp, né? Sobre a função desenhar tela, que é basicamente o coração visual do nosso projeto. Essa função, usando a biblioteca Raylib, transforma o estado interno do nosso jogo em tudo que você vê na tela. É uma biblioteca simples e fácil de usar para o desenvolvimento de jogos e aplicações gráficas. Então ela foi escolhida por ser leve, escrita em C++, e por ser perfeita para aplicações simples, né, como é a nossa, que ela abstrai a complexidade do desenho na tela e permite focar na lógica do jogo em si, e principalmente aqui no caso nos conceitos dos sistemas operacionais. O nosso jogo foi inspirado no minigame Pescaria no Gelo, né, do Clube Pinguim. E é importante aqui frisar que a gente procurou imagens PNG na internet para o iglu, sol, nuvens, pescador. E a gente teve que remover o fundo e redimensionar as imagens para que ficassem certinhas e adequadas ao nosso estilo de arte simples aqui da Raylib. Por exemplo, o pescador ele tem um estilo visual que remete aos pinguins do Clube Pinguim, mas adaptado à nossa proposta. As texturas finais, como o jogo, o .text sol ou o jogo .text pescador, são carregados na memória logo no início do jogo. Então aqui a gente começa com a inicialização do frame, as chamadas Begin Drawing e End Drawing encapsulam tudo, garantindo que o desenho seja exibido de uma vez. A gente definiu também as constantes críticas, como a altura da superfície, a linha do gelo, que é o nosso horizonte. Aqui, largura da tela, altura da tela, a superfície. Então, em seguida, aqui a gente desenhou o fundo, seguindo uma ordem de profundidade. Então, primeiro o céu azul claro, depois embaixo o azul escuro da água e, por fim, aqui a faixa simulando, né, a camada de gelo. Depois a gente adicionou os elementos estáticos, como o sol, nuvem, o iglu e o pescador, né, usando a função Draw Texture. E depois, logo abaixo aqui, a gente tem o código da linha, né? A linha de pesca. A gente desenhou duas linhas pretas usando o Drawline. Uma que vai do topo da vara até a superfície e a outra crucial que entra na água. Essa que seria essa aqui. Aí o ponto final da linha, né, o anzol, é um círculo preto e sua coordenada y é ditada diretamente pela variável jogo, ponto, profundidade e linha. Essa variável é controlada pelas threads de input do jogador, refletindo a profundidade em tempo real. Aqui a gente tem o loop, né, a parte mais importante da renderização, o loop que desenha os nossos peixes, no caso. O código itera sobre os 3 peixes, que verifica o estado de cada um, e aqui a gente vê de fato a sincronização em ação, né. Aqui, aí se o peixe foi capturado, ele é desenhado preso ao anzol, né, e move-se junto com a linha principal. Nesse momento a sua thread de movimento parou e ele está sob o controle da thread de renderização. Aí, se ele não foi capturado, ou seja, else,
Ele é desenhado na posição autônoma, usando a variável p.x. E é bom lembrar aqui que essa posição p.x está sendo continuamente atualizada por uma thread independente para cada peixe. E é importante aqui que o acesso a essa variável seja protegido por uma mutex no código de atualização, né? Para garantir que a renderização não leia um valor inconsistente. Aí para o jogador a gente exibe o root, né? Usamos o draw rectangle e o draw text para criar as caixas de contagem de peixes e iscas, contagem de peixes, contagem de iscas. E essas variáveis refletem o estado atual do jogo e o progresso do jogador. Aí, por fim, né, temos as condições aqui de game over. Se a flag jogo.gameover for verdadeira, então um retângulo escuro semi-transparente é desenhado sobre toda a tela e as mensagens de placar final e reinício são exibidas. Isso demonstra uma sobreposição total da interface. E é isso, a função desenhar tela é o bridge entre nossos conceitos de sistemas operacionais, como as threads que movem os peixes e a interface gráfica que o jogador experimenta. Agora eu vou simular um pouco aqui o jogo para ver direitinho como funciona. Então eu já abri aqui o Developer PowerShell do Visual Studio. Eu digito aqui o caminho onde eu salvei meu jogo. Vamos para Build, CMake, Build, ponto. Construiu, agora ponto, /trab, SO, tudo isso aqui como fazer está descrito no arquivo readme. E aí aqui abriu o jogo já. Então a gente tem aqui W e S para mover a linha, espaço para pescar e ESC para sair. Então, aqui ele já está na superfície, né? Então se apertar W não vai fazer nada. Então para descer S, espaço, pesquei, W para subir, mostrou ali a contagem do peixe. E eu tenho começo com 5 iscas, né? Então isso vai diminuindo. Se eu errar, desço aqui, errei, né? No caso, não consegui pescar e a isca já foi embora, então já perdi uma isca. Vou descer de novo, consegui pescar aqui, subo de novo, desço, pesquei um mais no fundo, subo, desço, não consegui pescar aqui, mas eu larguei a isca, então perdi aqui. Fim de jogo, peixes pescados 3, e para reiniciar a gente aperta o R. É isso, obrigada. Acho que a gente conseguiu aplicar bastante aqui o que foi aprendido na disciplina, né? A parte de threads, semáforos, e foi muito divertido fazer esse jogo. É isso aí, obrigada.